Olá, meus irmãos! Estamos aqui para finalmente o estudo bíblico. Quarta-feira era para dar o estudo bíblico e eu acabei me esquecendo. Confesso para os irmãos, eu estava na casa de um irmão aí confraternizando, passando fome. O irmão muito muquirana, sabe? Não compartilha comida, né? Não compartilha as coisas. Então a gente estava lá passando uma fome, mas pelo menos a companhia dos irmãos é brincadeira. Tava comendo, tava lá festejando, tava me alegrando com os irmãos, acabei esquecendo que estávamos num feriado de quarta-feira, dia de estudo bíblico. Dia de estudo bíblico. Então hoje, especialmente, estou gravando aqui o nosso estudo bíblico, liberando aqui nesse horário para você, que seria o horário do nosso estudo bíblico de quarta-feira. Ontem estive, quinta-feira, com outros irmãos na confraternização também de um grupo pequeno aqui da igreja, ou seja, sempre confraternizando, sempre aproveitando esses momentos, e aí a gente acaba esquecendo de algumas obrigações, né? A gente é assim, ser humano é assim, não é mesmo? Mas estamos aqui para podermos tratar deste assunto que é espinhento, que é o niilismo, que tem aí nessa figura do Friedrich Nietzsche como como seu principal representante, uma das principais cabeças pensantes desse movimento, dessa ideologia, dessa filosofia que é o niilismo, tá? O niilismo ele tem uma importância extrema nesse desenvolvimento do pensamento humano, né? Pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo aí, esse desenvolvimento do raciocínio humano a partir de uma perspectiva um pouco mais, digamos assim, entusiasmada com a razão humana, que foi trazido a partir do humanismo, que nós já vimos um pouquinho, o iluminismo, e aí sim o positivismo, e temos aqui agora o niilismo como sendo uma dessas principais fontes ou uma das principais correntes de pensamento que influenciam o nosso tempo. Tá? Por exemplo, né, você já deve ter visto, né, ou falamos muito sobre isso, sobre pós-modernidade, né, que não existe uma verdade absoluta, a não ser a verdade de que não existe a verdade absolutas, né? Mas não existem verdades absolutas. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Pois é, há um quê de niilismo aí por detrás? Há um quê dessa desconfiança nihilista, dessa coisa de você não poder estabelecer certos padrões, de você não poder estabelecer governos, estabelecer uma série de coisas que nós iremos ver aqui ao longo desse estudo. Tá? Então o niilismo ele é muito importante para você compreender o mundo ao nosso derredor, compreender como a nossa sociedade chegou no que nós chegamos hoje. Né? Se hoje nós discutimos as questões de gênero, se hoje nós discutimos se isso é certo ou errado, se podemos ou não falar que essas coisas são certas ou erradas, em muitas as questões são levantadas a partir do que o niilismo produziu, do que o niilismo trouxe para a nossa sociedade. Então eu peço a Deus que nos abençoe nesse tempo aqui, tá certo? Uma gravação, eu não vou propriamente orar, mas contando com que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse tempo aqui, tá bom? Mas voltando aqui para os nossos slides, sempre muito feitos carinhosamente aqui para os irmãos, para que tenhamos uma visualização da nossa matéria. O niilismo, queridos, ele vai ter, digamos assim, suas primeiras pegadas na história da humanidade aí já com William Shakespeare. Olha aí Shakespeare, lá, se eu não me engano, na obra dele, Macbeth, certo? Ele vai fazer uma série de colocações aí que apontam para o homem niilista. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida é apenas uma sombra ambulante. Um pobre ator que por uma honra se espavona e se agita no palco, sem que depois seja ouvido. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e barulho, que nada significa. A grande questão dentro do niilismo, meus irmãos, é realmente a falta de um significado. Das primeiras questões que o niilismo vai trabalhar e vai lançar fora do pensamento humano é que o ser humano existe por alguma razão, para algum propósito. Enquanto, na verdade, para o niilista, a morte põe fim a tudo aquilo que o ser humano faz. A morte é aquele fator
que torna inúteis toda e qualquer dedicação humana. A morte vai colocar um ponto final em qualquer tentativa sua de deixar o seu nome marcado na história, de fazer uma coisa que realmente seja relevante. Você vem para o palco da vida, você atua e vai embora e outro ocupa o seu lugar, outra pessoa vai continuar ou vai viver aqui e daqui a algum tempo ninguém mais vai saber que você esteve aqui. Ninguém vai te ouvir no fim das contas, ninguém vai ligar muito para você. É interessante ler isso a partir da pena, né, de William Shakespeare e perceber que pessoas como o Nietzsche vão se identificar com essa questão. E pessoas que deixaram a sua marca na história, pessoas que passaram pelo palco da vida e não foram mais esquecidas. Muito provavelmente você e eu seremos esquecidos. Quem sabe daqui a 50 anos, ninguém mais saiba quem é Ricardo Moura Lopes Coelho, ninguém vai mais ligar para isso, ninguém vai dar mais a mínima para esse camarada que um dia foi um pastor que nasceu em Brasília, que cursou o seminário em São Paulo, foi pastor em algumas igrejas, foi casado, teve filho e tal, e passou. Daqui a pouco ninguém vai mais saber sobre isso ou vai ligar para isso. Daqui a pouco nenhuma dessas coisas terão qualquer lugar. Mas é interessante que isso seja dito por pessoas que não são mais esquecidas. É interessante como essas pessoas que não são mais esquecidas, elas se identificaram como esses idiotas que só fazem barulho e que isso não vai ecoar, não vai ter significado algum. Ora, se não tem significado algum, se não há nenhuma razão de ser, por que pensar nisso? Por que tratar dessas questões? Então o niilismo ele é esse quê de uma incoerência de quem fala sobre o nada, não reconhece coisa alguma, mas tem tanto a dizer a todos nós. Certo? Então esse é o desafio nosso hoje. O nosso desafio é tentarmos entender um pouco desse pensamento e como que a gente responde a ele com as escrituras. Então, desse espírito shakespeariano, vamos ver aquilo que Ivan Turgenev, estou tentando aqui dar tornar um sotaque russo, né? Turgenev, sei lá se está certo aí, se algum russo ouvir isso é capaz de me bater. Ele diria, o niilista é uma pessoa que não se curva a nenhuma autoridade, que não aceita nenhum princípio de fé, por mais que esse princípio possa ser reverenciado. Turgenev está querendo abordar justamente o fato de que o niilista, tudo que ele tem, tudo que ele pode trabalhar, é a sua perspectiva subjetiva da vida a partir do seu próprio empirismo, do seu próprio conhecimento daquilo que pode ser percebido pelos seus sentidos. Então daí você percebe a elaboração do materialismo, né? Como ele vai influenciar esse tipo de visão. Como nós vimos, há um materialismo dialético, que é do desenvolvimento do pensamento humano, que vai gerar, em última instância, a sociologia, e dentro dessa sociologia, o socialismo. Mas aqui no niilismo, o materialismo ele vai ser pensado e utilizado como aquela ideia que torna inútil ou torna tola todo e qualquer princípio de fé. Qualquer coisa que eu não possa experimentar ou experienciar, ela não existe, ela não deve ser considerada. Nós não vamos nos curvar a algo que não possa ser comprovado. Por mais que possa parecer interessante, por mais que esse princípio possa ser honrado. E aqui fica algo que a gente precisa já pensar. Se nenhum princípio, por mais interessante que ele seja, reverenciável que ele seja, se nenhum desses princípios ele deve ser reverenciado, se ele vem de um engembrado de pensamentos metafísicos, písticos, ou seja, da fé, se eles são provenientes dessas coisas, o que vai acontecer? O que dizer do não matarás? Do não roubarás, de princípios que mantêm a ordem na sociedade, que torna possível a vida e que a gente não se mate à torta e à direita. Esses princípios também eles não devem ser seguidos e submetidos?
eles também devem ser abandonados. Então, essa questão nihilista, a gente percebe a dificuldade que eles vão ter no próprio fato de que eles se organizam em pensamento, de que o nihilista ele se debruça sobre o pensamento. O nihilista é alguém que, para todos os efeitos, não deveria se interessar por nada. A fé não deveria incomodá-lo. Mas aí está a incoerência nihilista. O nihilista, ele se indigna. O nihilista, ele não se curva. Ele tem culhões. Essa é a ideia. Ele enfrenta a sociedade, ele enfrenta os ditames, ele enfrenta a moralidade imposta, ele enfrenta os princípios. Essas coisas não deveriam fazer parte nem do seu pensamento, essas coisas não deveriam ser dignas de suas palavras. Se de fato você não liga, você não gasta tempo com isso. Eu gosto muito de usar o exemplo, né, do dragão. Você não gasta seu tempo tentando provar que dragão existe ou não existe. Você não gasta o seu tempo tentando falar sobre coisas que não existem. Porém, o fato é que a moralidade está aí, o nihilista trata como um propósito de vida que já é completamente contraditório. Um nihilista com propósito de vida. Pois é, mas esse nihilista ele tem como propósito, como princípio de vida, o não aceitar ou não se submeter a qualquer autoridade. Por isso também o nihilista, o nihilismo, né, ele vai ser um pouco da base aí do anarquismo, né, de você não ter um governo. Mas a questão é que os governos eles são questionados pelo seguinte sentido, né? Como é que você vai ter autoridade? Como é que essas pessoas chegam a ter autoridade? Nós, por exemplo, como cristãos, nós entendemos que as autoridades são divinamente constituídas. Deus estabeleceu esferas de autoridade, esferas de atuação, de modo que nós devemos ser submissos a essas autoridades. É claro, enquanto essas autoridades não me forçam a serem submisso a Deus. Tá? Nós não somos submissos às autoridades de todo e qualquer modo, de todo e qualquer feita. Tá? De qualquer jeito. Mas vamos lá. O que sobra então, né, nesse niilismo, nessa coisa, nessa teia de existência nihilista aí, né? A gente vai ver que nós somos frutos do acaso, então. Nós não temos uma existência ordenada, coordenada, direcionada. Nós simplesmente existimos. De uma forma randômica, de uma forma completamente aleatória. Simplesmente aparecemos na existência. Não há um porquê da existência humana, não há um porquê das coisas. Mas o que é interessante, o que é legal nessas questões todas, de todas as pessoas que negam os porquês, é que elas vão trabalhar as relações de causa e consequência, ou seja, o porquê ele está sempre lá. Aí o que você faz? Você faz o exercício do positivista, que é o quê? Para de perguntar o porquê das questões últimas da vida. Para de perguntar por que existimos, por onde vamos, de onde viemos. Para de fazer essas perguntas. Perceba, não há uma resposta. Por quê? Porque qualquer resposta a essas coisas vai ser metafísica. Porque não temos uma resposta na física. Então, simplesmente, o que a gente apela? Por acaso. Por acaso, nós chegamos aqui. Por acaso, algo aconteceu. Então, vai abraçar a vida como um absurdo. Vai abraçar a existência como absurdos. Como qualquer coisa que seja coordenada, qualquer moralidade, qualquer raciocínio que te impõe algum tipo de limite, algum tipo de certo, errado, algum tipo de ética, todas essas coisas elas são absurdas. Porque você não tem um fundamento na existência que torne essas coisas autoritativas, que torne essas coisas plenamente necessárias. Essas coisas todas, tudo isso, são elaborações absurdas de um ser humano que crê, de um ser humano que imagina uma autoridade última sobre ele. E ainda, o nihilista vai entender que, portanto, todo tipo de construção autoritativa, como a moral,
como as autoridades, conforme a gente viu, né? Toda a construção que vai dar um padrão para o ser humano, que vai trazer um propósito para o ser humano, tudo isso é ilusão. Nenhuma dessas coisas existem de fato. Todas essas coisas elas são convenções e não deveriam fazer parte do esforço humano para serem obedecidas. Então veja, o niilista ele está lutando contra tudo aquilo que impede que você possa dar vazão aos seus prazeres, às suas boas sensações. O niilista ele está lutando, ou ele está questionando tudo aquilo que se impõe sobre o ser humano de modo a cercear as suas atividades corpóreas. Porque se não existe o espírito, só existe o corpo, por que eu vou impedir que o corpo possa ser usado, o corpo possa ser possa ele experimentar tudo aquilo que o agrada? Por que, afinal de contas, eu faria isso? Precisamos dar vazão a essas coisas. Então o niilista ele vai trabalhar qualquer coisa que tenta impor sobre você, impor sobre o seu corpo, impor sobre a sua existência um limite, ele vai relegar isso à ilusão. Isso é construído sobre nada, isso é construído sobre alguma coisa sem significado algum. Daí, portanto, olhando já as etapas, as figuras, né, nós temos aí os níveis do niilismo, né, a gente vai ter aí esse niilismo chamado negativo, né, que é a negação de um mundo perceptível pelos seus sentidos. Interessantemente, algumas pessoas elas vão entender que esse niilismo ele vai nascer junto com o platonismo e foi divulgado e propagado ao longo da história do Ocidente, especialmente pelo cristianismo. Porque essa ideia de um mundo espiritual seria a ideia de um mundo que não pode ser percebido pelos sentidos. Então essa é a primeira negação da existência de um propósito, de uma razão de ser das coisas. Nós estamos transcendendo a nossa existência. Então isso para alguns vai ser encarado como uma forma de niilismo. Não há nada. Por quê? Porque você não pode perceber pelos seus sentidos as coisas. Há um mundo além disso, que seria o mundo espiritual. Então alguns vão colocar, interessantemente, aí o platonismo, o cristianismo, dentro dessa fundamentação teórica para o niilismo. É interessante que Nietzsche ele vai trabalhar muito, né, filho de pastores, se eu não me engano, luterano, ele vai trabalhar muito a questão do cristianismo, ele vai trabalhar muito a filosofia. Nietzsche é um dos principais referenciais que nós temos para a leitura dos gregos, para a discussão das leituras dos gregos, né? Não que isso seja, não necessariamente no sentido de concordar com as conclusões que ele tira dos gregos, mas no sentido de se as suas análises elas são um lugar obrigatório para o estudante de filosofia. Nietzsche não era um cara fraco, né, como às vezes as pessoas querem pintar, né, como se Nietzsche fosse um camarada que simplesmente ficou maluco, né, perdeu a cabeça, perdeu o juízo, né, se não me engano por causa da sífilis. Então relegam a Nietzsche essa figura desse camarada malucado que perdeu o juízo porque enfrentou Deus. Não, queridos, Nietzsche ele foi uma pessoa extremamente importante nessa análise dos textos gregos, na discussão das figuras gregas, especialmente ele discutia muito aqueles que a maioria quase, dos gregos, que você não tem muitos elementos, muitas coisas para se ver deles. Mas o fato é que os gregos chegaram, a partir do platonismo, a desenvolver de uma forma mais profunda, pelo menos essa é a leitura nietzschiana, desse mundo espiritual, desse mundo que não pode ser percebido pelos seus sentidos, dessa ideia de você ter que sair do seu corpo para acessar essas verdades, coisa que ele vai entender que o cristianismo vai fazer também. O que é uma incompreensão da nossa fé. Nós não achamos que a eternidade, por exemplo, que a vida eterna, ela seja algo incorpóreo. Pelo contrário, vai ser algo corpóreo. Nós cremos na ressurreição dos mortos e numa eternidade aqui nessa terra renovada. Não é nos céus, pulando de nuvem em nuvem. Essa visão grotesca que muitas vezes se tem
da salvação. A salvação não é para as nuvens, não, queridos. A salvação é nossa ressurreição em Cristo Jesus. E a partir disso, nós vamos experimentar constantemente todos os sentidos do nosso corpo. Então não é uma negação da realidade. Você vê que uma leitura errada da fé te leva a concluir erroneamente que o cristão, ele não acessa um conhecimento diferente quando ele morre, quando a sua alma se livra do seu corpo, como diria Platão. Não. O ser humano ele vai para uma espera, o ser humano ele vai para uma expectativa diante de Deus. Mesmo que você fale dentro do pensamento adventista, que é um pensamento do sono da alma, o corpo está se desfazendo ali e a alma da pessoa está aguardando ser reencarnada, né? Ou ressuscitada, melhor dizendo, reunida, melhor dizendo, com o corpo e assim a pessoa possa reviver novamente. Mas sempre a ideia de uma realidade espiritual e física unidas. Tá? Então, apesar da colocação, apesar dessa visualização das coisas como uma negação da realidade, uma negação do material, não, o cristianismo ele não vê como o platonismo, apesar da muita influência do platonismo sobre a teologia, sobre o pensamento cristão. A partir daí também você vai ter a negação existencial, ou seja, você não tem nenhum sentido ou finalidade, você não tem uma natureza ou algo que te condiciona de modo a te direcionar para uma motivação, para um propósito de vida, para um significado de vida. Então, você não tem por que estar aqui. Você não tem por que estar aqui. Então, você simplesmente existe. Você simplesmente está aí. Tá? Além disso, você vai ter o niilismo político, tá certo? Ele é um desenvolvimento dessa ideia de que toda aquela força política, aqui você não precisa pensar só na política da polis, da cidade, do convívio social, nesse sentido secular. Toda forma de relacionamento social aqui é encaixado dentro dessa ideia de política. E de fato que toda política ela é uma pura convenção. Toda religião, toda sociedade, todo aquele grupo de pessoas que se reúnem, elas se reúnem com um propósito, algo estabelecido a partir delas mesmas. Não existe algo que impõe isso sobre você. E se isso não é imposto sobre mim, portanto, o que eu tenho? Ora, eu aceito ou não aceito se eu quiser. Eu posso criar os meus padrões. Eu não preciso aceitar os padrões do outro. Eu não preciso aceitar as imposições de certos grupos dentro da sociedade. Governos, cleros, associações. Eu não preciso estar enquadrado em nenhuma dessas coisas. Eu não preciso dessas coisas me dando significado. Tá entendendo? Grupos sociais, grupos políticos, partidos, religiões, associações, todo esse tipo de coisa te dá um propósito, te dá um direcionamento. O niilista, ele corre disso. O niilista, ele não aceita essa ideia, ele não aceita essa perspectiva. Então daí nós vamos ter, em última instância, o questionamento da moral. Então você percebe como todas as coisas elas vão sendo tiradas de seu lugar. Elas vão saindo do lugar. Então a moral ela se torna completamente sem sentido. Não há por que você ter moral. Que aí eu falei para vocês, né, no início, de como, por causa do niilismo, nós temos essas discussões pós-modernas de há verdade ou não há uma verdade. Há o que é certo ou não há o que é certo? Existe uma moralidade? Existe algo que diga para mim tem que ser assim, tem que ser assado? Não, vai dizer o niilista. Não existe. Você não tem coisa alguma que te motive a dizer sim ou não para qualquer coisa que seja. Tudo é válido, tudo pode. E é aí que nós vamos ter
essa consciência de, por exemplo, toda forma de amor vale a pena, toda forma de existir haverá. Quer dizer, a gente vai justificando e tornando todas as coisas possíveis sem uma ética, uma moral que direcione isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. O niilista ele vai lançar isso às favas. O niilista ele vai viver dentro da sua própria moralidade, dentro da sua própria ética. Mas espera, niilista tem ética, ele não pode, ele chuta a ética. Exatamente isso que eu acho interessante. Lendo Nietzsche, o que eu fui percebendo dele, ou talvez até ele tenha uma afirmação direta dessa, eu já não lembro mais, mas eu li há algum tempo o Ecce Homo, né? E aí me surgiu a questão de que a ética niilista, ela é a ética de quem não se mete no prazer do outro. É a ética do você busca o seu prazer, mas o seu prazer não pode afetar, não pode impedir o prazer do outro. Não aguentaram uma falta de limite, não aguentaram não ter um limite, não aguentaram, olha, precisamos de alguma coisa, porque não pode ficar essa bagunça. Não tem como não ter um tipo de ordem, não tem como não ter um tipo de colocação aí para que isso possa, isso não possa, não tem jeito. Temos que ter um limite. É aí que eu acho que a ética niilista ela se constrói a partir de você não impedir o outro de alcançar aquilo que ele deseja, que é o espírito do nosso tempo. Mas vamos mais. Então, o que o Nietzsche ele vai fazer? Vai questionar o pensamento humano, ele vai questionar, né, por que ele vai trabalhar desde lá dos gregos, ele vai questionar todo o desenvolvimento desse raciocínio humano e ele vai mostrar que o que aqui chegamos nesse período da humanidade, período deles, anos 1800 e pouco, nesse ponto aqui que chegamos, nós não chegamos muito longe, nós estamos muito atrasados. Nós não temos uma boa ideia de convívio social, nós não temos uma ética devidamente desenvolvida. Olha só que interessante isso aqui. Quando a gente pegar a questão do milagre grego, vai ficar um pouco mais claro. Ele vai questionar esses padrões morais que são constituídos a partir da fé ou a partir de crenças que não são compartilhadas por todas as pessoas. Tá vendo os questionamentos de hoje? Você não pode impor sobre mim a sua religião, você não pode impor sobre mim aquilo que você pensa. Mas todo mundo que se nega a receber aquilo que é imposto pela fé dos outros, pela filosofia dos outros, vai querer impor a sua. Porque o mundo não vive sem direcionamento. Nós precisamos de algo que nos mova. Nós precisamos de algo que nos direcione. Para o niilista, seriam os seus apetites, seriam os seus desejos, seria a sua satisfação. Acontece que mesmo quando você trata disso, você tem essas relações pessoais que exigem da moral que ela seja além da autossatisfação. Eu preciso garantir que a minha autossatisfação não afete a autossatisfação do outro. Por isso a sociedade vai ter que ser questionada, porque toda aquela autoridade sobre a qual ela foi constituída cai por terra no pensamento niilista. Essa sociedade cristã é uma sociedade que ela mesma, que se diz cristã, ela não chega a viver os seus ideais cristãos. Ele vai olhar para toda essa história do pensamento, vai ver suas incoerências, ele vai olhar para toda essa moral que é puramente moralista, as pessoas de fato não estão ali. E eu acho interessante, queridos, porque de fato, meus irmãos, eu olho também a humanidade, eu vou ter o olhar de Nietzsche sobre a humanidade, eu vou ter o olhar de Nietzsche sobre a igreja. Há muita falsidade mesmo, há muita coisa errada e fora de lugar. Nietzsche dizia que é porque o cristianismo é falso. Nietzsche vai dizer que não existe a metafísica, não existe o espiritual, que é por isso que nada disso funciona. Que estamos lançando a humanidade, a sociedade sobre base de coisas que não existem, não funcionam, e é por isso que essas coisas estão do jeito que estão. Por isso que as guerras vão surgir, por isso que o ser humano viveu a barbárie, por isso que tantas coisas ao longo da história da humanidade apontam para um ser humano que ignora a existência de Deus. E é aí que ele vai concluir
que ele vai contar a história daquele que procura Deus, onde está Deus, onde está Deus, até que ele chega à conclusão de que Deus está morto e nós o matamos. Porque ele fala dessa sociedade que vive como se Deus não existisse. E eu concordo que a sociedade faz isso, e eu concordo que os cristãos fazem isso. E não é só na sua ética, não é só na sua moral, é na sua visão de vida, no modo como ele se relaciona com a morte, o modo como ele teme certas coisas que ele não deveria temer se ele tem fé. E por aí vai. Então, eu creio que a análise dele, ela é perspicaz nesse sentido. No que ela não é perspicaz é em compreender o que é falso. É em compreender que, de fato, a maioria daqueles que dizem crer em alguma coisa, eles não vivem a questão fundamental para que toda a crença cristã, que todo pensamento cristão, toda a moral cristã possa ser desempenhada biblicamente, verdadeiramente, que é o amor. O que falta na sociedade é o amor. O problema não é a moral cristã, o problema não é o cristianismo, o problema não é o Cristo, o problema não é a metafísica, o problema é o ser humano que não ama. E se nós pensarmos bem, será que nós amamos de fato? E é por isso, queridos, que creio eu, que a sociedade ela foi encarando muitas vezes uma igreja que não vive aquilo que ela prega, porque de fato muitas pessoas que estão na igreja, que são crentes nominais, elas não amam a obra, elas não amam a Deus, elas não amam ao próximo. Elas amam a satisfação que aquele ambiente, que aquele convívio, que aquelas atividades trazem para ele. Ora, isso é niilismo! Uma forma cristã de niilismo, em que você não vive um relacionamento com Deus, em que você de fato não ama a Deus e o próximo, não ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e você não ama o próximo como a si mesmo. No que isso torna o cristianismo? No niilismo. Não tem nada. Porque sem o amor não há obediência à lei. Sem amor não há um Deus que se entrega, se encarna e morre pelos seus. Sem amor não há alguém que se entrega a esse Deus e passa a não mais viver para si, porém por aquele que por eles morreu. É esse o ponto. Por isso que as relações sociais, morais, todo o desenvolvimento do pensamento humano dentro de uma sociedade que se diz cristã vai ser defeituoso e gerar desconfiança. Mas não é porque o pensamento está errado, não é porque a moral é indevida, é porque ela não é vivida no seu princípio. Esse é o ponto que talvez Nietzsche não tenha percebido, ou ele não tenha nem que reconhecer, porque isso é coisa de crente que tem que perceber que o seu problema é o amor, como Paulo tanto trabalhou na sua primeira epístola aos Coríntios. Meu querido, seu amor vale nada, não vale coisa alguma. E Nietzsche ele era defensor do milagre grego, né? O que é o milagre grego? Essa água aqui passarinho bebe, viu? O milagre grego, ele é aquele entendimento de que o ser humano ele começa de forma sistemática e organizada a pensar, a filosofar com os gregos. Ele era adepto desse entendimento, então quando ele tenta encontrar uma estrutura social, quando ele tenta encontrar um propósito para a sociedade, ele vai para os gregos, porque o moderno não pensa. O moderno não pensa. Olha o que resultou todo esse tempo de desenvolvimento do pensamento humano. Você tem um monolito de ignorância chamado igreja, chamado teologia, chamado era medieval, que impediu o desenvolvimento do raciocínio humano. Então nós precisamos retornar, você vê, é um quê de humanismo, que é o retornar aos clássicos. Vamos retornar. Então é por isso que ele vai defender que também a metafísica se torna a causa do niilismo, tanto no platonismo quanto no cristianismo, porque essas coisas também com o tempo vão mostrar sem significado prático. As pessoas vivem como se essas coisas não existissem. Todo esse desenvolvimento metafísico, todo esse desenvolvimento do que é espiritual dentro do pensamento platônico e cristão, não resultou numa sociedade melhor, não resultou num homem melhor.
Para nós cristãos, nós compreendemos que isso é assim mesmo, porque quem vai trazer uma sociedade melhor, quem vai trazer uma transformação verdadeira é Cristo Jesus, não é o próprio ser humano. Você já deve ter ouvido muito, né, dessa coisa. Nós estamos aqui para impactar essa sociedade, para transformar a sociedade. Ledo engano! Você não tá nada, meu querido. Você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, você não tem acesso ao coração das pessoas. A sociedade não vai se transformar, ela vai de mal a pior. Apocalipse nos mostra que a perseguição vai começar de modo cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais duro, até que Jesus volta. Aí vem a transformação. A transformação não é a igreja quem implementa. A transformação ela é anunciada pela igreja. Então nós, como cristãos, nós compreendemos que cristãos sejam falhos, que cristãos ainda não estejam aperfeiçoados de tal modo à imagem de Cristo, que nós veremos as nossas incoerências, as nossas incredulidades, muitas vezes, em muitos pontos, né? Quantas pessoas não se apavoram diante da morte? Coisa que para nós cristãos deveria ser algo de... E daí? Vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Vou para Deus, quer dizer, a morte não deveria ser esse problema. E aí, queridos, ele vai defender, portanto, a estética da dialética, ou seja, o discurso, o raciocinar, o elaborar as coisas. É daí que vem tudo aquilo que nós precisamos. É desse raciocinar a partir de usar as bases da razão humana para você discutir as coisas e chegar a conclusões, ou seja, ele é um entusiasta do racionalismo, ele é um entusiasta do humanismo. Então, Nietzsche ele vai compreender que a dialética, olha só, né? A dialética novamente aparecendo aí. A gente percebe que isso, toda essa questão que o ser humano vai desenvolver, ela vai se transpor, ela vai se revelar por meio das proposições humanas, por meio dessas falas e discussões em que todo espírito humano, toda a grandeza do ser humano, ela vai se expor a partir dessa dialética, a partir dessa colocação, desse raciocínio, desse juntar de coisas e concluir coisas. Nesse ponto, portanto, que aí o ser humano ele se torna mais do que humano. Ele é além de um ser humano. Ele é a partir da Gaia, a partir dessa terra, a partir dessa natureza, ele vai desenvolver o seu pensamento, ele vai desenvolver o espírito humano, que nada mais é do que o seu comportamento, a sua capacitação, o seu pensamento. Não encare aqui como uma ideia metafísica. Mas o ser humano ele se torna mais do que um ser humano. Ele se torna uma versão melhor de si, quando ele se livra de tudo isso que não tem significado e passa a olhar para dentro de si com o seu significado. Esse ser humano ele transcende a si mesmo. Quando ele olha para dentro de si, procurando as respostas para esse mundo, as motivações para as questões desse mundo. E é aí que ele se encanta com a dialética. É aí que ele vai se encantar com o raciocinar, com o pensar. Queridos, é uma coisa meio Édipo, né? Vai morrer afogado olhando para a imagem, né? E aí, meus queridos, ele vai trazer uma questão muito interessante, uma crítica a um grego. Porque uma das reclamações que ele vai colocar é que você não tem muito referencial dos gregos. Mas ele vai mostrar que o que faltou aos gregos foi esse espírito nihilista de entender que não há aquilo que é metafísico. Olha o que ele vai colocar sobre Tales, né? Tales fez sobre o surgimento e as transformações da água. A água para Tales de Mileto, né, era considerado o apeiron, né? Era aquele elemento básico de que todas as demais coisas procediam. Ele vai ser questionado, se eu não me engano, por Anaximandro, que a água não pode ser o apeiron do fogo, porque água e fogo se anulam.
Então, mas Tales ele vai ter esse questionamento, ele vai colocar a coisa desse modo. Você tem um elemento natural que vai dar origem a todo o resto. Veja, é uma forma de metafísica física. Ele vai explicar a physis, a natureza, Tales de Mileto, a partir de uma ideia que aparentemente é metafísica, mas que está falando de um elemento primordial, de um elemento que dá origem a todo o resto, que é a água, ou mais precisamente do úmido, né? Porque a ideia não é a água, o elemento químico e que você bebe, mas essa ideia da umidade, do seu efeito, da sua presença no ar. Teriam ao menos permitido, se não de fato indicado, uma generalização monstruosa como essa. Mas aquilo que levou a essa generalização foi uma doutrina metafísica que teve seu primórdio, uma intuição mística. Então o que ele está dizendo? Nem os gregos, nem Pitágoras, conhecido como matemático, que tinha entre os seus seguidores, você tinha os acúmastas e você tinha os matematicóis, que seria o número puro, né? Mas os acúmastas acusavam os matematicóis de terem deturpado Tales porque lançaram fora de Tales justamente o místico, o mítico, o metafísico e ficaram só com a matemática. Então essa intuição mística, qual encontramos acompanhada de sempre renovadas tentativas de melhor expressá-la em todas as filosofias. Tudo é um. A questão é que Tales de Mileto ele vai trazer uma discussão que é em muito debatida por Platão, e talvez Platão ele é tão odiado por muitos desses pensadores materialistas, porque Platão ele vai trazer muito essa discussão do um e do múltiplo. Como é que eu sou ser humano e você é um ser humano? Qual é aquela questão essencial, natural, que nos torna um só? Que faz com que eu olhe para você e perceba em você uma referência a mim mesmo. Ou você pode colocar isso como a questão da discussão dos particulares e dos universais. Qual é aquela coisa em particular que gera o que é universal, de modo que todos os outros universais sejam uma expressão desse particular? Por que essa discussão é complicada para um niilista, para um materialista? Porque, em última instância, o que você está discutindo é a ontologia. O que você está discutindo é a essência das pessoas. É a essência das coisas. É a essência da cadeira. De modo que várias coisas diferentes possam ser chamadas de cadeira. O que há de essencial nisso daí? Eles vão ser um tanto quanto mais... que as coisas, isso tudo são apenas nomes que são dados, mas que na verdade você não tem uma essência, você tem funcionalidades. O que você na verdade está tendo uma percepção de funcionalidades comuns às coisas e as conectando pela funcionalidade, pela forma e tudo mais. Não há algo que as torne o que são. Elas simplesmente são e nós criamos um padrão artificialmente e chamamos isso tudo de ser humano, de cadeira, de árvore, de vegetação, disso e daquilo outro. Então, quando ele vê Tales de Mileto fazendo essa discussão do apeiron, né, que você tinha essa discussão dentro do mundo grego do apeiron, do elemento básico ou do logos, que seriam aquelas instruções, que seriam aqueles conceitos, aquelas verdades básicas e fundamentais que vão dar origem a todas as coisas. Você vai perceber que o Evangelho de João ele traz uma resposta para isso que está em torno do logos. Para o cristianismo, a origem de todas as coisas é o logos, não é um apeiron, não é um elemento inicial, é uma pessoa. É o logos divino. Jesus é o logos. A filosofia tinha um seu logos. Havia uma discussão do que seria esse logos. Você tem dentro do platonismo a ideia do logos. Mas o logos cristão é Jesus de Nazaré, aquele a partir de quem todas as coisas foram feitas. Certo? Então, Nietzsche ele vai olhar para essa disposição de Tales de ainda discutir aspectos metafísicos, de ainda discutir a religiosidade. Tales de Mileto ele não era um ateu, ele não era alguém que recusava um mundo místico. Há um lado místico, né? Ele dizia, se eu não me engano, se não foi ele, foi outro, mas naquela época ele dizia, vejo Deus em tudo. Assim, queridos,
a grande questão de Nietzsche com isso tudo é dizer que, assim, por mais que a gente tenha um pensamento mais elevado dentro dos gregos, a gente vai perceber que eles não conseguiram se livrar de uma vez por todas daquilo que é metafísico. Então, quando a gente fala para você tomar cuidado, quando você quer se dizer cristão e associar-se a outras formas de pensamento que são materialistas, você está tentando ser cristão, você está tentando acreditar na metafísica e se associar com pensamentos puramente materialistas, que negam a metafísica e alguns deles defendem o fim da metafísica. Tá? Então, essa questão do ido múltiplo vai pisar no calo de Nietzsche. Por quê? Vamos discutir essência agora. Não existe essência. Então, a filosofia, ela salta com toda leveza. A esperança e o pressentimento lhe dão asas aos pés. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há um esforço dentro da filosofia para você querer explicar a matéria a partir da metafísica. Há um salto que a filosofia vai dar por cima da realidade, por cima de uma série de coisas, tentando dar um ar metafísico à existência. Então ele está criticando o pensamento humano, ele está criticando essas questões humanas que conduzem o ser humano para fora dele mesmo. Ele é um entusiasta do ser humano. Ele é um entusiasta da razão humana. Ao mesmo tempo que ele critica o homem por se amarrar nisso, ele está dizendo, na verdade, nós estamos lançando fora toda a independência, nós estamos lançando fora tudo aquilo que nós podemos ser a partir de nós mesmos. E a filosofia até então estava ajudando nesse sentido, porque mesmo diante do desenvolvimento do raciocínio, insiste em retornar e beber mais dessa metafísica. E essa esperança, esse pressentimento, essas coisas que não têm um fundamento, elas impulsionam esse salto da filosofia. Então ele vai reclamar do pensamento humano, mas ao mesmo tempo ele quer que esse pensamento humano chegue a algum lugar. Então ele vai concluir que nós, no fim das contas, nós temos nada. Nós temos um milagre grego, um pensamento bem desenvolvido, um ser humano que mostra a capacidade do raciocínio, mas nós temos muito pouco. Nós podemos saber muito pouco. Nós não temos nada de Pitágoras, queridos. Não tem um manuscrito de Pitágoras. Você tem citações de pessoas que dizem que foi Pitágoras. Você não tem nada de Sócrates. Não tem nada. Você não tem nada de uma série de autores, de uma série de filósofos. Cara, se você for tratar de pré-socráticos, se você for tratar dos melisianos, se você for tratar dessa galera lá pra trás, cara, você tem praticamente nada. Nada. Então Nietzsche, ele meio que chega a uma conclusão da razão de que ele está só. E é muito interessante que, então, portanto, qual é a solução, né? Como é que a gente resolve essa lógica que, desenvolvida ao longo da história, sempre chegou na metafísica? Como é que você consegue vencer essa lógica que tende a Deus? Porque toda lógica que se organiza, ela vai chegar, ela vai tender a Deus, porque chega uma hora que você precisa questionar de onde vem essa ordem. De onde vem essa ordem? E ele vai dizer o quê? Que a intuição vai resolver a lógica. Que por mais que eu não tenha comprovações, por mais que eu não tenha em última instância aquele argumento último que resolve a questão, eu tenho essa minha intuição. Então não só eu confio na razão humana, eu confio também na intuição humana. Ele prefere a intuição à fé. E aí é muito engraçado, porque tem um conto de Dostoiévski, que acho que eu já compartilhei com os irmãos, né? Que é de um camarada que se dizia nihilista. E esse camarada nihilista, pensando na vida, andando pelo caminho, pelas calçadas da vida, ele, em determinado ponto, ele se encontrava com um grandalhão. E numa primeira vez o grandalhão meio que esbarrou nele e jogou ele longe. Na segunda vez ele viu o grandalhão e se desviou. E assim diariamente ele foi se desviando desse grandalhão. E ele ficava indignado com esse fato. Por que eu tenho que desviar e ele não? Por que eu faço alguma coisa e ele não? E todo dia ele passava a dizer, eu vou ficar firme, eu não vou sair da calçada, eu não vou desviar para ele. Chegava na última hora, ele desviava. Deixava o homem passar.
E aí ele percebeu que ele tinha uma razão muito maior para odiar esse grandalhão. Porque esse grandalhão não só se impunha sobre ele, não só o oprimia, não só o tirava de seu caminho, não só o forçava a ceder passagem. Esse grandalhão lhe deu um propósito de vida e isso é inaceitável para um niilista. E aí que a gente precisa tecer a crítica e perceber que o niilismo ele é uma incoerência em si mesmo, porque se nada existe, por que existe essa elaboração? Se nada é verdade que a elaboração de que nada existe é verdade? Você pode questionar. Mas vamos lá. E aí a gente precisa olhar para dentro da antropologia bíblica e perceber as nossas respostas. Primeira coisa interessante que nós temos que ver aqui, queridos, é que nós funcionamos, vivemos a partir daquilo que nos é natural, daquilo que é nosso. Tá sacando? A grande questão do ser humano, a grande questão para nós aqui, é que nós temos uma natureza que nos direciona, uma natureza que nos põe a caminho. E aí é muito interessante nós olharmos Jesus Cristo falando sobre isso, olhando para o íntimo do nosso ser e dizendo, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então veja, a origem que Jesus dá é o coração humano. A questão ética em que nós vivemos, ela precisa ser trabalhada na perspectiva de que há um desvio não só prático, há um desvio existencial. É o meu coração que traz o problema. E aí nós vamos ter também aqui Paulo falando: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então você vê como o nosso pensamento vai trabalhar como fonte das coisas a nossa natureza, a nossa essência, aquilo que somos. É a partir daí que nós fazemos as coisas. Nós fazemos de acordo com o que nós somos. E é por isso que nossa natureza precisa ser transformada. Nova criatura. Tá? Então isso é o ponto essencial. E, portanto, essa natureza ela vai apontar para o próprio Deus. A existência da natureza é uma existência de busca a Deus. Vai dizer lá o Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, percorre seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada refoge seu calor. Então a gente vê como o autor bíblico ele vai apontando para a realidade de um Deus que se revela na sua criação. De que essa tendência grega, mesmo diante do desenvolvimento de seu raciocínio, de uma sociedade mais igualitária, mais justa e tudo, como o próprio Nietzsche vai mencionar, tudo isso aponta por um homem que quer autoridade, por um homem que quer ordem, por um homem que quer algo acima dele. Que o fato de que todos esses filósofos eles não abandonaram a teologia deles, eles não abandonaram os deuses, ainda que tenham procurado explicações físicas para a física. Todos eles, no entanto, mantiveram-se crentes, fiéis às suas divindades. O que vai acontecer com alguns, muitas vezes, é a negação politeísta de vários deuses, né? De vários seres aí. Mas a gente precisa, como cristãos, perceber que é a própria natureza quem urge, quem
quem requer um Deus. E por último, queridos, nós vamos ver que é a física que exige a metafísica. Olha só que interessante aqui. É a física que exige uma metafísica. Por exemplo, aí nós vamos ler: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A questão aqui, queridos, é nós percebermos que a metafísica ela exige, a física ela exige de uma forma que vai exigir suas causas. O mundo físico, ele trabalha, ele exige a partir de uma relação de causa e consequência. Quando você regride até a primeira instância disso, você vai perceber que você precisa do motor imóvel, que Aristóteles vai falar. Você precisa de alguma coisa que mova a existência, que traga as coisas à existência e que não existe da mesma forma. Então, para a matéria existir, é preciso que algo imaterial a cause. E esse algo tem que ser imaterial, porque se ele vai criar matéria, ele não pode ter matéria. Se ele está criando, não tem matéria. Tá? Então, você vai perceber que essa relação de causa e consequência vai nos conduzir a uma necessidade última, portanto, de algo que aponte para Deus, aponte por uma causa anterior à própria física. Tá? O mundo físico não existe a partir de si mesmo. Alguma coisa tem que vir antes. Então a metafísica ela não se torna um absurdo, mas uma necessidade lógica. E é por isso que, desde o positivismo, o ser humano quer negar as questões últimas da vida. Para de perguntar de onde você veio, para de perguntar para onde você vai. Você não sabe, você não tem como saber, larga isso para lá. É o desespero. E aí, finalmente, queridos, nós vamos perceber que nós temos que trabalhar com uma ideia de propósito, sim. Paulo vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa fé é aquela que diz e entende que as coisas foram criadas com um propósito e não a ermo. Nós não vivemos num absurdo. Nós vivemos numa realidade que, ainda que caída, tem ordem. Tem ordem. Tá certo, queridos? Então, não abrace o nadismo. Não abrace o nada. Relacione-se com Deus. Você pode não estar vendo, não pode estar ouvindo, você pode não tocar. Mas essas coisas são parte da realidade. O seu sentido, ele trabalha com parte da realidade. Deus está numa realidade em que ele não é alcançável por você, mas ele se revela a você. Ele se coloca ao seu alcance, pela sua oração, pela sua palavra revelada e pela comunhão com seus irmãos. Tá certo? Queridos, espero ter ajudado um pouco você a entender um pouquinho mais do niilismo, um pouquinho mais sobre essa corrente de pensamento e está tão presente no nosso tempo. Tá joia? A gente fica por aqui. Deus abençoe você e até a próxima.